Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 112 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Para a aula de hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2018 que trata de geometria analítica. Para resolvê-la, a gente precisa conhecer duas ferramentas. A primeira delas é o cálculo de hipotenusa de um triângulo retângulo, através do Teorema de Pitágoras. Então, como eu já expliquei em algumas aulas, quando a gente tem um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo reto, eu posso relacionar os seus catetos, que são esses lados que formam o ângulo reto, os catetos A e B, com a sua hipotenusa, que é o maior lado, o lado oposto ao ângulo de 90, através do Teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Além disso, para resolver essa questão, a gente precisa conhecer a equação reduzida de uma circunferência, que tem a seguinte forma: x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, sendo x do centro e y do centro as coordenadas do ponto central da minha circunferência. Então, esse é o x do centro, esse é o y do centro. Eu tenho a circunferência aqui e o seu raio, essa distância aqui do centro, a qualquer um desses pontos. Então, se eu tenho as coordenadas x e y do centro e o raio, eu consigo escrever a equação reduzida da minha circunferência dessa forma. Sabendo disso, vamos para a resolução da questão. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência, que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação de circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados: o ponto A, 0 e 4, B, 4 e 4, que são esses pontos que estão representados aí no plano cartesiano. E aí o comando da questão é: passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Então, vamos pensar nisso aqui, pessoal. A equação de interesse tem que passar pelo ponto A e também sempre passar pela origem, que está aqui. Então, se a gente pensar numa reta, tem uma única reta que passa pelo ponto A e pela origem, que é essa reta aqui, que coincide com o eixo Y. Essa reta ela passa pelo ponto A e pelo ponto E. E como os pontos de retas valem 1 ponto, ela vai marcar 1 ponto pelo ponto A e 1 ponto pelo ponto E. Essa reta aqui, que é a reta x igual a 0, que corresponde ao eixo y, ela vai marcar 2 pontos. Porque ela passa por 2 pontos, o ponto A e ponto E cada ponto vale uma pontuação de 1. Então, ponto A e E. Não tem nenhuma outra reta que vai passar pela origem e pelo ponto A ao mesmo tempo. Agora, vamos pensar na circunferência. Em relação à circunferência, vai existir uma circunferência que passa pelo ponto A e pela origem ao mesmo tempo. Se a gente pensar em um ponto aqui que está a uma mesma distância do ponto A e da origem ao mesmo tempo, tem vários pontos aqui, todos os pontos em cima dessa semi-reta aqui estão a uma mesma distância de A e da origem. A gente quer o que passe por A, passe pela origem e que tenha a maior pontuação possível. Se a gente fornecer uma equação de uma circunferência centrada no ponto D, e ela está a essa distância do ponto A e a essa distância da origem, é a mesma distância, que está a uma mesma distância do ponto B e do ponto C.
Então, uma circunferência centrada no ponto D, ou seja, com centro no ponto D, ela vai passar por todos esses pontos aí. Ó. Vai passar pelo ponto A, vai passar pelo ponto B, pelo ponto C e pela origem. E o raio dela vai ser essa distância aqui do ponto D a qualquer um desses outros 4 pontos. Então, nesse caso, aquela circunferência ali, aquela circunferência laranja, vai fazer quantos pontos? Ó, ela passa pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto C. E como é uma circunferência, cada ponto atingido diferente da origem vale 2 pontos. Então, eu passei por 3 pontos, 3 vezes 2 dá 6 pontos. Então, essa é a circunferência vencedora. É essa a equação que ele tem que fornecer para que dê a maior pontuação. Então, é a equação dessa circunferência aqui, que tem esse raio, distância do ponto D a qualquer um desses 4 pontos, e está centrada aqui no ponto D. O que nos resta agora é descobrir qual é a equação dessa circunferência. Para descobrir a equação de uma circunferência, como a gente viu aqui antes, a gente precisa da coordenada x do centro, da coordenada y do centro e do valor do seu raio. As coordenadas do centro a gente já tem, né? Se a gente pegar aqui, ó, o ponto D, ele tem coordenada x igual a 2 e coordenada y igual a 2 também. Então, eu já tenho as coordenadas do centro, que é 2 e 2. Só falta eu descobrir, então, quem é o raio dessa circunferência. Para eu determinar o raio dessa circunferência, a gente pode fazer um simples teorema de Pitágoras aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, esse triângulo aqui, delimitado pelos pontos A, E e D. Então, se a gente desenhar ele aqui, ele vai ser esse triângulo aqui, que é retângulo em E. E, pelo plano cartesiano, a gente viu que essa distância de E até D mede de 0 até 2. Então, mede 2. A distância de E até A vai de 2 até 4. Então, ela mede 2. Então, essa hipotenusa do meu triângulo, que é o meu raio, para eu descobrir, basta eu fazer um teorema de Pitágoras. Então, é só eu fazer a soma dos quadrados dos catetos, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, que é o meu raio. E aí, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado é 4 mais 4, que é 8. Então, meu r ao quadrado é igual a 8, meu raio vai ser raiz de 8. Descoberto, então, meu raio e com as coordenadas do centro da minha circunferência, o que eu tenho que fazer agora é escrever sua equação. Então, a equação da circunferência vai ser dada por x menos x do centro ao quadrado. Então, é x menos o x do centro é 2 ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado. Quem é o y do centro? Também 2. Igual ao raio ao quadrado. O raio é raiz de 8. Então, eu tenho raiz de 8 ao quadrado, e a raiz de 8 ao quadrado é 8. Então, minha equação fica x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 8, que corresponde à letra E. Feito isso, a gente tem a maior pontuação possível, que é passar por 3 pontos, cada ponto vale 2. Então, a gente vai pontuar 6 pontos no total das contas, que corresponde a essa circunferência centrada em D e passando pelos pontos A, B, C e origem. Já que ela está a uma mesma distância deles, eu posso traçar uma circunferência nesse sentido. Tranquilo, pessoal? Então, essa é uma questão interessante de geometria analítica, que exige o Teorema de Pitágoras, que é um conhecimento bem comum do Enem cobrar, e também exige que você conheça a forma de uma equação reduzida de circunferência, que não é tão comum assim de se cobrar. Então, valeu a pena a gente revisar. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau, tchau!